Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Quem vos saúda é o cooperador Jonathan Ricardo Dias, ministro do Evangelho de Cristo, e quero estar aqui trazendo uma mensagem ao teu coração, não somente uma mensagem escrita, mas uma mensagem viva, chamada Jesus Cristo, uma mensagem de amor, de fé e de esperança ao teu coração. O tema da mensagem de hoje é Deus tratando com os remanescentes, do qual leremos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículo de número 27, que diz assim, Romanos 9, 27. Também este é o texto base da nosso estudo bíblico hoje. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Jesus nos deu sinais de sua volta, e eles estão se cumprindo, como diz em São Mateus 24, 32, que diz o seguinte: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Há quem zombe e escarneça de sua vinda, mas ele há de voltar, como diz em 2 Pedro 3, na segunda carta, na segunda epístola universal do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículos 1 até o 4, que diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais ou os antepassados dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pouco se é pregado hoje sobre arrebatamento da igreja nos púlpitos, e às vezes é até proibido pelos pastores, mas Cristo Jesus voltará, e os sinais que têm se manifestado em 2020, inclusive o Covid-19, ou popularmente conhecido como coronavírus, e os que ainda hão de acontecer nos próximos anos, se Jesus não voltar, indicam que aquele dia está próximo, conforme São Mateus 24, 33, que nos dirá o seguinte: Igualmente, quando virdes todas essas coisas, ou seja, o que está acontecendo, sabei que ele está próximo, às portas. Jesus Cristo ainda não voltou porque ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. 2 Pedro 3,9 diz o seguinte a respeito disso: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele não irá salvar todos. O universalismo é uma heresia. O universalismo é aquela doutrina que prega que que toda pessoa será salva, seja ela boa, seja ela má. No final todos vão ser salvos, até o próprio inimigo das nossas almas será salvo, junto com aqueles que se rebeliaram com ele. Porém, isso é uma heresia, mas Deus tem uma igreja remanescente, seus filhos em todas as igrejas, e no tempo certo eles serão juntados, e serão um, como o Pai é um com Cristo Jesus. Em São Mateus 24, 31, Jesus dirá o seguinte, São Mateus 24, 31, E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. E São João, capítulo 17, versículo 20 e 21 diz assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O desejo de Deus nunca foi o ecumenismo religioso. Esse é o plano do inimigo.
conforme está em Apocalipse 17, que diz o seguinte: Apocalipse 17, versículo 5: E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E nós sabemos que a Babilônia significa confusão. E esta mulher, esta prostituta de Apocalipse 17, mulher na Bíblia simboliza uma igreja. Então seria uma igreja corrompida, uma igreja enganadora, misturada com toda sorte de doutrinas. Seja misturada a doutrina evangélica apostatada, a doutrina católica, a doutrina espírita e todas as outras doutrinas misturadas em uma só igreja. Deus tem uma igreja invisível e não física, conforme está em Apocalipse 12:1, que diz o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Aqui, a mulher está vestida do sol. Que sol é esse? O sol da justiça, Jesus Cristo, Malaquias 4:2, tendo a lua debaixo dos pés, que é a igreja. Esta mulher, há dois simbolismos para isso. Um é que a mulher é Israel, o outro que a mulher seria a igreja, ou o Novo Testamento. E uma coroa de 12 estrelas, que são os 12 apóstolos, sobre a sua cabeça. Uma igreja comprada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 17 ao 23, diz assim: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Uma igreja que tem o selo de Deus. 2 Timóteo 2,19 diz o seguinte: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade, e que não se contamina com o mundo. Apocalipse 14, 1 a 5 diz o seguinte: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi com uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, uma voz de arpistas, que tocavam com a sua harpa, e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Simbolicamente são os 144.000 comprados da terra e que formam o verdadeiro corpo de Cristo, de todas as denominações, como está no capítulo 14, verso 3 que lemos, que diz que cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. 1 Coríntios 12,
12, 13 e 27, diz o seguinte acerca do corpo de Cristo: porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Meu amado, se você não se decidiu por Jesus, este é o momento. A Igreja de Deus na Terra está começando a ser perseguida, camufladamente, mas está começando a ser perseguida. Deus está fazendo algo diferente hoje, tratando não com as igrejas grandes, não enchendo congressos, mas com as pequenas, as igrejas nos lares. Procure uma igreja cristã perto da sua casa, que ainda esteja aberta, mas se não houver, que se reúna na sua casa com a sua família, em uma igreja que ensine a palavra na sua pureza. Seja batizado nas águas e receba o Espírito Santo, como está em Atos 2:38, que quando perguntaram para Pedro, a partir do versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O tempo já não é mais, como vai dizer em Apocalipse, capítulo de número 10, versículo de número 4, em diante até o 7, que diz assim: e sendo ouvidas os 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou a terra, o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. O 7º anjo já tocou a sua trombeta, abrindo o 7º selo. Apocalipse 8:1. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, na pessoa do reverendo William Marion Branham, no ano de 1906 até o ano de 1977. Mais ou menos no ano de 1960, William Branham prega uma mensagem chamada O 7º Selo. E ali ele abre o 7º selo do Apocalipse. Ele tinha essa autoridade, pois era um profeta de Deus. E quem escuta essas palavras e estuda o Apocalipse, a Bíblia declara: bem-aventurado, como está em Apocalipse 1, versículo de número 3, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E é tempo de nos consertarmos com Jesus Cristo. É tempo de nos consertarmos a vida diante de Deus. É tempo de colocarmos a nossa casa em ordem, conforme está em Isaías 38:1. Quando o rei Ezequias adoece, quando o rei Ezequias fica enfermo de uma enfermidade mortal, que muitos sugerem que era um pecado que ele não havia confessado. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E é tempo de nos consertarmos com Jesus Cristo. Como diz em Amós, capítulo de número 4, versículo de número 13, onde diz a santa palavra de Deus, a espada do Espírito. Amós capítulo 4, na verdade, versículo de número... agora me falhou aqui, mas diz o seguinte, Amós 4:12: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel,
para te encontrares com teu Deus. Não há mais tempo de brincar, não há mais tempo de mentirmos no altar, não há mais tempo para brincadeiras, é tempo da igreja se consertar. Quero terminar com um trecho de Apocalipse 22, versículo de número 16, que diz o seguinte: 16 e também o verso de número 14 e o capítulo de número 22 ainda, versículo 11. Vou ler do 11 até o 16, o do 10 ao 16. E diz-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Vem, Senhor Jesus. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho cedo, venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Apocalipse 22, 10 ao 21. Jesus em breve vem, e almejamos o dia em que, naquele dia, seja cantado nos altos céus o louvor. Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. E termino com a bênção de número 6. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante sobre ti o teu rosto e te dê a tua santa, eterna e bendita paz. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine e te conduza em vitórias. Eu amo você em Cristo Jesus. Um grande abraço do seu amigo de todos os momentos, Jonathan Ricardo Dias. Fique com Deus, fique em paz. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine, e te faça cada dia mais vencedor. Creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Lembre-se sempre disso. Paz seja convosco, amados e queridos irmãos. Essa foi mais uma gravação de estudos bíblicos do Ministério Jonathan Ricardo Dias. Fique com Deus, fique em paz. Amém e amém. Shalom.